Boa noite, Pati, boa noite, Antônio, sejam bem-vindos. Esta noite vamos fazer uma entrevista especial com o Mister Sem Censura 2020, Alex de Oliveira. E vamos conhecer um pouquinho do Alex, né? A história dele no mundo Mister. E vai ser um prazer ter vocês aqui prestigiando esta live do Alex de Oliveira, né? Nosso Mister Sem Censura 2020. Né? Estamos aguardando agora a entrada do nosso querido Alex para que a gente possamos começar a live esta noite e conhecer um pouco a história do Alex. Né? Desde já sou muito grato a vocês por acompanhar a série Miss Brasil Forever. Pronto, nosso convidado já chegou. Vou convidar ele para participar aqui da nossa live. E vamos conhecer um pouquinho do nosso querido Alex de Oliveira, Mister Sem Censura 2020. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Cara, que emoção, que coisa fantástica estar aqui. Do outro lado agora, né? Claro, que manda ostentar um título tão importante como você ostenta, entendeu? Gente. Olha, está sendo uma experiência desde já muito incrível. Obrigado, Josenildo, pelo teu carinho, pelo teu convite, pelo espaço aberto. Obrigado a todos vocês que estão chegando também. E vai ser uma honra dividir um pouco aí da minha experiência de vida com vocês. Obrigado por todos. Tá certo. Eu que lhe agradeço você ter aceitado o convite, né? Uma live que já estava em prosa e verso marcada desde julho, acho que maio, junho, julho, que a gente já estava fazendo essa live. Quando eu digo assim, que as lives, assim, é tipo assim, nós estamos ainda em 2021, final de novembro para dezembro de 2021, mas eu, Josenildo, eu já estou em 2022, porque eu já estou marcando live para fevereiro, janeiro, e aí fico com a cabeça lá já. Eu sei, eu tenho acompanhado de perto o teu trabalho. Trabalho belíssimo, né? E é por causa de pessoas como você que essa história nunca vai ter fim, que ela vai ter sempre essa magia, essa coisa de encantar, né? Esse universo da beleza, de termos rainhas, reis, e graças a você que leva isso tão a sério, né? Essa história está se perpetuando. Obrigado. Não, eu aqui, se não vocês são as estrelas do espetáculo, né? Os misters, as misses. Se não fosse vocês, não tinha história. Então eu trago vocês, que são os autores da história, para contar aqui para a gente, dividir com os nossos seguidores aqui essas histórias de vocês. Então vamos começar a saber o seguinte, Alex. Alex de Oliveira, como foi a sua infância? E você sempre desejou ser um mister? Bem, gente, olha, a minha infância ela foi muito simples, né? A minha infância já se deu há muito tempo lá atrás, né? Então, era uma época em que nós tínhamos que ter o quê? Relacionamento interpessoal. Nós não tínhamos internet, não tínhamos celulares, as brincadeiras aconteciam no corpo a corpo. E, então, assim, o bom era, você tinha um tempinho, você ia para a calçada, você ia para as ruas jogar bola. A diversão maior era o quê? Praia. E no meu caso, né, era assim, praia e estudo. Eu sempre gostei muito lá de estudar. Então eu ia praia, escola, curso, escola, praia. A minha infância ela foi permeada nisso, né, no estudar e no ter um embate pessoal, né? Então essa coisa de ser mister, para mim, não, ela nunca passou por mim, porque até o acesso a isso não era tão fácil, né? Nem todos nós tínhamos televisão em casa, né? Era uma coisa assim que era muito difícil você ter uma TV em casa, e também a mídia era muito cara, né? Comprar uma revista, acompanhar de perto. Então, assim, eu não tinha esse sonho, nem nunca tinha me imaginado, mister. Tá certo. Eu tenho uma grande rainha aqui, uma Miss Brasil, né? Deise Nunes de Souza, Miss Brasil 86. Amo. Mandou uma pergunta para você, viu? Ela diz, ela pergunta, Alex, quando você começou a se interessar pelos concursos de beleza? Então, Deise a todos os amigos aqui. Concurso de beleza, ele realmente entrou
na minha vida, efetivamente, no ano de 1981. Eu sempre ouvi a minha mãe falar de Marta Rocha, Adalgisa Colombo, misses assim que tinham marcado a época, mas era uma coisa muito, muito distante para mim. Eu não tinha vivido aquilo e, como eu falei, nós não tínhamos acesso a esse material, né? Então, efetivamente, aconteceu no ano de 79, quando nós ganhamos uma televisão em casa, né? E estava lá ajustando a TV para saber qual canal iria pegar. E acabou caindo. O canal que mais se ajustou naquele dia foi o canal que estava passando o concurso de Miss Universo 79. E aí eu não sabia o que era aquilo. Falei, tá bom, deixa aí. E aí vi que tinha uma mulher com uma faixa escrito Brasil. E como apaixonado que eu sou pelo nosso país, falei, olha, eu não sei o que é isso, mas vamos até o final, né? E aí eu peguei a Marta Jussara já na parte de entrevista. E aí fomos até o final, e ela foi top 5, daqui a pouco ela ficou em quarto lugar, mas eu vi que tinha sido eleita uma outra mulher na Miss Universo, mas até então eu não sabia o que era aquilo. Efetivamente, aí eu fiquei buscando essas informações, fui atrás do que era aquilo, com o pouco de recurso que eu tinha, e quando o Silvio Santos comprou o concurso, né, eu vi ser eleita a Miss Brasil 81. Desde quando ela foi eleita Miss Rio de Janeiro até o Miss Universo. Então ali foi o meu primeiro passo a passo. Eu comecei a ver que aquilo tinha um começo e tinha um fim. Eu já tinha, o primeiro que eu tinha visto tinha sido o fim. E essa coisa de ver mulher bonita, né? De ver mulher desfilando, representando o Brasil, aí eu comecei a linkar aquilo que a minha mãe falava com aquilo que eu via naquele momento. E aí foi a paixão, foi ficando crescente, né? Foi então aí, 79 diante. Certo. Outra rainha manda uma pergunta para você. Jaqueline Meirelles, Miss Brasil 87. Ela diz, Alex, você sempre nos apoiou, nós misses. Esteve presente e valorizou esse título de beleza. Como você define, já que hoje também é um representante da beleza? Realmente, eu sempre vi essas mulheres incríveis como referência social. Porque até então, o papel que as nossas misses, há alguns anos atrás, elas exerciam, era aquela coisa de linkar as pessoas à sociedade. Então, a gente via esse papel muito claro, misses visitando orfanatos, defendendo causas, misses emprestando as suas imagens em causas sociais. Então, eu sempre tive essa admiração muito grande por conta disso. E é claro que cada ano que surgia uma Miss, você foca, essa é a nossa nova rainha, né? Não esquecendo as outras, mas você acaba, então, querendo saber o que elas vão fazer, como elas vão interagir, como que elas iriam agir em relação a uma situação conflitante e aquela coisa que sempre ouvíamos de paz mundial, de saúde, comida para todos. Hoje, então, eu tenho a oportunidade de repente, começar a pensar um pouco como elas faziam e pensavam. Hoje, é claro que os concursos levam as misses a outros patamares, né? Mídia, vender produtos, anunciar empresas, é muito mais comercial. Mas eu quis resgatar um pouco disso, né? Eu quis trazer assim, essa oportunidade de usar essa ideia de que sou um mister, mas puxando um pouco para esse lado mais social, né? Aí eu não tive pretensão nenhuma de transformar-me em uma referência comercial. Eu quis resgatar o que eu aprendi com essas misses, né? Misses dos anos 70, misses dos anos 80, que para mim são as mais acessíveis, porque o Silvio Santos trouxe isso pra gente, né? Ele trouxe essa coisa popular de você ter acesso à tua rainha, né? De você ter acesso ao reinado dela, antes, durante e depois. Então, essa geração 80 serviu muito de referência para mim hoje em dia. Eu estou podendo utilizar aí um pouco do que eu aprendi com elas. Sim, sim. E a terceira rainha aqui, que manda a pergunta para você, Patrícia Godoy, Miss Brasil 91. Pati, eu chamo a Patrícia de Patty Flowers. Patty Flowers, um beijo para você também. A Patrícia diz, embora excepcionalmente sabemos que há pessoas que têm dificuldade em lidar com a experiência dos concursos, assim como os que conquistam o título e se tornam arrogantes, esquecendo que o título é algo simbólico com prazo de validade.
Qual conselho você daria para os jovens coroados ou não que participam de concursos de beleza? Olha, a parte ela sempre toca em pontos que são realmente muito relevantes para uma discussão, né? Ela traz isso à tona. E realmente, a coisa que eu mais aprendi com essa exposição toda é que realmente existe um prazo de validade, né? A prova já tem um novo Mister Sem Censura, né? Então, eu já tenho um novo ator para dar vida ao personagem. Eu pude, durante um ano aí, representar o personagem com os valores que eu tenho. E assim, o que eu teria a dizer para esses novos rapazes, esses novos misters, essas novas misters, é o seguinte: você não se torna mais do que ninguém. Você não se torna um super-humano. Você não se torna um super alguém. Você continua sendo tão mortal, tão frágil, tão humano, tão, às vezes, incapaz. E como trabalhar isso? Trabalhar isso literalmente lidando com o teu próximo, enxergando-se nele. Muitas pessoas falam, nossa, o Alex agora ele vai ficar assim, ele vai ficar assado. Mas eu sempre tive essa consciência de tanto ouvir as missas, de tanto ver a situação que muitas missas ficaram e ficavam após esse reinado. Realmente é um ano de muita exposição. Mas se você não plantar uma semente de humildade, uma semente de carinho, uma semente de interação igualitária com as outras pessoas, você literalmente vai ser esquecido, até mesmo durante o teu reinado. Então, eu tentei me aproximar de todo mundo que vinha com carinho para mim, né? Eu recebia muitas mensagens, aí eu estava assim lá no escritório às vezes, aí eu olhava assim, eu respondia, oi, bom dia, já falo contigo. Por quê? Porque essas pessoas que se chegam até você por uma atração, por uma admiração, eles estão envolvidos com o personagem que você está vivendo. Mas logo uma outra pessoa irá entrar e realizar essa interpretação. Então, o conselho que eu dou: não deixe subir a cabeça a ideia de que você se transformou em uma pessoa melhor do que a outra. Isso não te fez super alguém. Você continua sendo tão mortal quanto, tão igual àquela pessoa. E o que vai fazer você ser lembrado? É esse relacionamento de igualdade. Eu preciso me enxergar no próximo. Não deixe subir a cabeça. Sim, com certeza. Alex, como surgiu o concurso Mister Sem Censura? E como foi que você se sentiu sendo o primeiro Mister a ser eleito? E como foi o processo? Você se inscreveu, teve seleção? Conta aí pra gente. Olha, eu vou ser bem honesto lá com vocês. Eu devo tudo ao João Dimas, né, um dos coordenadores do grupo Mister Sem Censura. Na verdade, o meu trabalho sempre foi de divulgar as nossas missas, né? Eu sou conhecido assim por ser um missólogo que trabalha com as missas de anos anteriores. Eu sempre trabalhei com as nossas missas que atualmente não estão dentro dessa mídia concurso atual. Porque quando tem um concurso novo, essas missas, a nova missa ela passa já ter aí uma visibilidade muito grande. E as nossas rainhas de outros anos, eu sempre fazia essa busca, né? Então, data lá de aniversário, qualquer evento que eu sabia onde elas iriam estar, e pelo fato de ter acesso a algumas delas. Então, eu faço parte de vários grupos, de várias comunidades, onde eu sempre fiz intensas postagens. E eu fazia assim no grupo Mister Sem Censura também. E aí, então, eu tô quietinho aqui em casa, né? Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, né? Estava em casa, quietinho, quando eu recebi no meu inbox um contato do João Dimas, o coordenador do grupo Mister Sem Censura. E ele falava assim: você já se inscreveu para o concurso Mister Sem Censura 2020? Aí, primeiro de tudo, eu falei, bem, quem é João Dimas? Deixa eu relembrar, né? Ele está no grupo lá. Eu pensei que fosse uma brincadeira, né? Porque ele falou assim, concurso Mister Sem Censura? Eu falei, eu? Não, né? Aí ele falou assim, olha, nós já fizemos a eleição da Miss Sem Censura, estamos procurando agora rapazes para participar. Aí a primeira coisa que eu perguntei para ele foi o seguinte: João, você acha que eu tenho um perfil? Eu tenho 53 anos. Então eu já estou praticamente... Eu me sentia totalmente fora dessa possibilidade. Aí ele falou assim, olha, você só precisa ter acima de 18.
Eu falei, bem, acima de 18 eu já tenho muito, né? Ele falou, vai ser um concurso virtual, mande-me as suas fotos e eu vou te inscrever. Você é carioca e vai ser representante do Rio de Janeiro. Então, a princípio, eu falei, bem, vai ser concurso virtual. Eu imaginei que fosse apenas fazer a inscrição e deixar que os jurados analisassem o meu perfil, as minhas fotos, e que daí, então, a coisa iria fluir desse jeito. Para minha surpresa e desespero, né? A coisa tinha prova, era super organizada, uma infraestrutura muito grande, e eu tive que dar muito pulo para poder dar continuidade no passo a passo, né? Porque éramos 20 e poucos rapazes lá no começo, depois ficamos 10, ficamos 6, ficamos 3, e ali o coração batendo, né? E ser eleito o primeiro ministro sem censura tornou-se para mim um motivo não só de alegria, aquela glória momentânea, mas de responsabilidade. Porque qualquer coisinha que eu fizesse, né, que não fosse tão impactante de forma positiva, iria ficar marcada. O primeiro bicho sem censura fez isso. Né? Então, eu tentei ao máximo buscar ajuda, orientação, tentar agregar coisas, porque o primeiro sempre será lembrado de forma efusiva, porque tudo tem que ter um começo, não é? Nós temos misses fantásticas, todas em seu ano brilhando, mas a gente sempre, quando fala que iniciou o concurso, por exemplo, Miss Brasil Universo, a gente vai sempre se remeter a Marta Rocha, entendeu? Então, isso tornou-se para mim uma responsabilidade muito grande. Eu falei, como eu vou dar vida a esse personagem, né? Então foi honra com um mix de muita responsabilidade. Olha, a nossa próxima entrevistada da série Miss Brasil Forever acabou de entrar aqui, Adriana Loma, nossa querida Adriana Loma, direto Obrigado, da Itália. linda. Sábado ela vai estar conosco aqui na série Miss Brasil Forever. Um beijo para você, Adriana. Obrigado por você estar na nossa live aqui prestigiando. Alex, qual foi o seu maior desafio e barreiras e dificuldades para conquistar o título de Mister Sem Censura 2020? Primeiro de tudo, né, foi o despreparo, porque eu vou ser bem honesto, gente, eu nunca estive envolvido com esse lado da moda, essa coisa de como usar um look, porque eu sempre fui muito básico. Eu trabalhava sempre como gerente de banco, então era aquilo, era o terno, a gravata e ponto final. E de repente tinha prova de look daquilo, prova de look, e você anda assim, grava um vídeo. Aquilo que eu sempre admirei vendo outras pessoas fazer, daqui a pouco eu tinha que fazer. Eu falei, como que eu faço isso? E sem falar que eu estava recém-operado, né? Eu estava uma semana cheio de furos aqui, né? Que eu tinha feito por laparoscopia, a retirada da minha vesícula. E quando surgiu o concurso e que eu vi que tínhamos provas a serem executadas e que realmente tinha uma infraestrutura a ser seguida, primeira coisa que eu falei, como que eu vou fazer com a liberação? Liguei para o meu cirurgião, ele falou, desde que você não faça esforço, pegue peso, qualquer outra coisa, sim. Faça as fotos, se precisar ficar exposto, proteja com algum protetor solar e depois se cubra. Aí, então, essa questão médica eu conseguia administrar e aí eu fui super ajudado também pela nossa Daisy Nunes, né? Eu falei, Daisy, como é que eu faço esse negócio de roupa? E Daisy lá do Sul, ela tem uma escola lá de modelos e começou a falar, olha, se você combina assim, você combina desse jeito. E eu ia lá e anotava, mostrava, tá bom, ela não muda tudo. Então, assim, o meu maior desafio foi justamente esse, né? Uma recém-cirurgia, o fato de ter que me adequar em um tempo muito recorde, porque o concurso se realizou em 20 dias, e depois, quando foi ao ar os demais candidatos, né? Foi assim, como é que eu vou vencer esses rapazes? Porque todos estavam fantásticos. Todos estavam muito focados nesse concurso. E por ser o primeiro, com tempo, eu falei, gente, não vai ser fácil. Eu me via, depois que eu fui pegando o jeito, eu me via num top 6. Eu estava assim focado para isso, né? Porque todos fantásticos. Eu falei, o maior desafio vai ser mostrar uma coisinha diferente que consiga chamar a atenção dos jurados em detrimento aos demais candidatos.
Ah, show de bola. E, Alex, qual foi o lado bom após a sua eleição como Mister Sem Censura? Bem, o lado bom, gente, de imediato foi o carinho recebido. Gente, olha só, não tem preço você ter pessoas que você sequer poderia imaginar que existem, entrarem na tua vida de uma forma tão carinhosa. Gente, a gente do Amapá, gente do Acre, gente do Rio Grande do Sul. Tinha cidade que eu tinha que olhar no mapa. A pessoa falava, sou de tal cidade. Aí eu falei, onde fica isso? Né? E eu tinha que ir lá, olhar, buscar. E assim, ver como que as pessoas passam a gostar de você pelo fato de te verem. Então, o título trouxe isso para mim, essa visibilidade, né? Não só no Brasil, mas, assim, com muita humildade eu digo isso, até internacionalmente, gente. É incrível a visibilidade que o grupo Mídia Sem Censura tem, né? A abrangência desse grupo, né? São 6.000 membros. Então, você ser o embaixador desse grupo te traz uma visibilidade incrível, não só no Brasil, na América Latina, principalmente Venezuela, Chile, Colômbia, né? Um beijo a todos vocês aí. E também do outro lado, gente, o que tem de países orientais que gostam do Brasil, que amam o Brasil. E eu não poderia também dizer que assim, a amizade que você faz durante o concurso. Eu sempre ouvi as nossas missas falarem, eu fiz amizade, não tinha concorrência. E realmente eu posso dizer que foi isso, gente. Assim que nós criamos, assim que nós fomos anunciados como candidatos, imediatamente criou-se um grupo de WhatsApp. Josenildo, a gente fez aquilo como se fosse um confinamento virtual. Nós ficávamos horas ali dentro, né? De manhã, de tarde, à noite, e ali a gente conversava um com o outro, olha, que look que você vai usar, olha, aquele ficou show de bola, e era um mix de sotaques, de planos, de projetos, de aspirações que cada um tinha, e nós só sabíamos que estávamos em um concurso quando nós saíamos do confinamento virtual e voltávamos para o palco, que era o grupo, porque ali nós líamos comentários, líamos opiniões, dicas, víamos que existia torcida. Então, dentro do grupo, amizade. E até hoje, né? Conversamos, batemos papo, não ficou qualquer clima de revanchismo entre a gente. Então, o lado bom é que realmente se faz amizades que duram para sempre. E mais, carinho. Tem gente que toca você com um bom dia virtual, com um sorriso, com uma foto, com um gift de bom dia, de boa semana. No meu aniversário, então, isso valeu por qualquer prêmio, por qualquer outra coisa que eu poderia conquistar. Amor. E a gente precisa tanto disso. Eu sou grato a todos. Muito obrigado a todos vocês por tanto carinho. Sim, com certeza. E quais foram os prêmios que você ganhou com a conquista do título Mister Sem Censura 2020? Olha, gente, eu acredito que por ter sido o primeiro concurso, assim, eu sabia que o vencedor iria ganhar uma faixa, né? Uma faixa em casa, né? Inclusive ela está aqui, ó. Acompanha-me, né? E, logicamente, essa visibilidade, né? Eu aproveitei demais isso, né? Para não só usar para divulgar o grupo, né? Mas também para poder mostrar, assim, essa realização que eu consegui, né? Tornar-me também até mesmo talvez, né? Um exemplo para os homens mais maduros, né? Que nem tudo, né? Acaba aos 50. Pode Não, acontecer. exatamente. Às vezes, assim, o que eu digo é que o título ele vale mais que qualquer premiação. É o Porque que eu o falei. título é o registro que você fica para sempre. Você pode É ganhar o um que eu carro, falei. o carro quebra, vende, uma moto quebra, você vende, dinheiro você gasta, mas o teu título fica. Então, às vezes, as pessoas que participam de um concurso que não tem premiação, ela tem que Aham. usar o título, a faixa, que é mais importante do que tudo. Né? Verdade. Olha, eu vou ser bem honesto. Tudo isso que eu passei a viver, primeiro de tudo, meu maior prêmio foi um tratamento emocional, né? Às vezes você vive uma situação na tua vida, eu vinha de um 2020 doído, ferido, com algumas questões pessoais minhas, né? E eu falei,
eu estou assim agora vivendo essa situação, chateado, magoado, triste, sentindo-me só. E de repente Deus permite que isso aconteça na minha vida e eu me descubro querido, amado, aplaudido. A tua autoestima melhora, você se sente curado e você vê o quanto você ainda pode impactar a vida de outras pessoas só pelo fato de você acordar de manhã. Então, eu acordava já com um monte lá de mensagem. À medida que eu respondia, as pessoas ficavam felizes, as pessoas se sentiam homenageadas pelo fato do Mister Sem Censura estar mandando uma mensagem para ela, estar respondendo. Para alguns eu mandei uma foto. Então, essa visibilidade que o título me trouxe, né? Eu sou muito grato a esse grupo, né? Grato ao João Dimas que acreditou, que olhou com olhos assim críticos, né? E que sabia que estava apostando. Tudo isso eu estou conseguindo reverter em relacionamento. Esse está sendo o meu melhor e meu maior prêmio, né? As pessoas que estão se chegando a mim, como eu falei, no Brasil e também no mundo. Às vezes eu tenho que usar o tradutor, né? Mas a conversa flui assim mesmo. O João Dimas está dando boa noite aí pra gente. Ele entrou na Boa live. noite, João. Alex, você falou que a primeira Miss do concurso que você assistiu foi o Miss Universo 79, com a Marta Jussara. Então, a pergunta que não quer calar, você chegou a conhecer, conversar pessoalmente com a Marta Jussara? Assim, eu sempre digo que acho que para cada ocasião da minha vida eu tenho uma Miss específica, né? Assim, a Marta Jussara, como eu te falei, eu a vi de relance num concurso que já estava no final. Mas foi ela que, de repente, acendeu aquela luzinha ali de que existia, de que isso ainda estava ok, né? Eu tenho até aqui o registro desse encontro que eu tive com a Marta Jussara, né? Nós nos encontramos aqui em São Paulo. O grupo Misses do Brasil promoveu um almoço para ela e eu fui convidado. E aí, de repente, eu estava ali diante daquela mulher que foi a primeira Miss com faixa Brasil desfilando. Então, tornei-me hoje amigo, conversamos direto e Marta é uma querida, né? Mas quem efetivamente me acendeu essa paixão pelos concursos de beleza foi a Adriana Alves de Oliveira. Calma que eu tenho essa pergunta aqui para você. Qual a Miss que você tem como uma inspiração? Então, foi justamente ela, porque a Adriana eu vi no Nascedouro. Aquela menina que chega lá no Rio de Janeiro, ela é apresentada a todos nós ali, como ela ganhou o Miss Cidade Rio de Janeiro primeiro, como Niterói, ela foi eleita Miss Niterói. Aí eu falei, gente, que mulher linda é essa, né? E como carioca, porque eu ainda morava no Rio ainda, carioca da gema, torcedor, né? E eu falei, essa vai ser a Miss Rio de Janeiro. Aí fomos acompanhando, porque como o Silvio Santos tinha acabado de comprar a franquia, ele massificava aquilo. Então era domingo, segunda, terça, você tinha lá na TV a aparição. Aí a Adriana foi eleita Miss Rio de Janeiro. Eu falei, ela vai ser Miss Brasil, porque agora, mais uma vez, é o carioca aqui torcendo, né? Além de ela ser belíssima, né? Aí a Adriana foi eleita Miss Brasil, eu falei, vai ser Miss Universo. E nós sabemos que por várias questões ali, que não necessariamente a questão beleza, acabou não acontecendo. Mas a Adriana, quando chegou, era a favorita. Aí aconteceu uma coisa, eu estava tão fascinado por essa mulher, porque eu tinha visto do começo ao fim o concurso, né? Foi meu primeiro, praticamente. Aí eu cheguei assim em casa e falei, ainda vou ser amigo eu vou conhecer ele e vou ser amigo pessoal dela. Na época deram risada, né? Porque não tinha internet, eu não tinha telefone em casa. Nós temos que torcer para que as misses aparecessem em algum programa para que a gente pudesse ver, né? Ou então tentar conseguir dinheiro para comprar revista. Aí eu falei, eu vou ser amigo dessa mulher. E eu comecei a perseguir, logicamente acompanhando os outros concursos, mas aquela ideia fixa. Vou ser amigo desta Miss. E então, através do Orkut, né? O Jander Drummond, né? Ele criava muitas comunidades. Eu não sei se eu tenho tempo lá de contar essa história, tenho? Tem, sim. Então, aí o Jander Drummond criou uma comunidade para a Adriana, né? E
eu tava tão fascinado quando surgiu a primeira rede social, o Orkut, que eu entrei lá, sou teu fã, quero te conhecer, eu te amo, essa coisa toda. Eu cheguei lá, coloquei meu celular. Falei, olha, liga pra mim, eu preciso falar contigo. Botei assim, né? E aí eu peguei, né? Falei, eu te amo, você é especial, tá aí o meu número, me liga. Quando passaram-se, acho que um mês e meio que eu tinha feito essa loucura de botar meu celular pro Brasil inteiro ver, toca o meu telefone. Aí aquela voz assim fala assim, olha, você que é o Alex, que faz parte da comunidade lá da Adriana, Miss Brasil 81. Eu falei, sou. Ah, você que diz que é fã dela, que gosta, etc e tal. Eu falei, sou fãzaço, pra mim ela é a Miss que eu mais torci, porque foi a primeira que eu vi. E aí então ela falou, pois é, eu sou a Adriana e eu quero te conhecer. E ela, então, foi em 2006. Ela falou, em 2008. Aí a gente passou um tempo falando só pelo Orkut, porque ela estava em Dubai, né? Aí ela voltou efetivamente para o Brasil. Quando foi em 2008, a Adriana ia participar do lançamento do livro do Amaury Júnior, chamado Dubai. Ela me ligou e falou assim, eu vou estar em tal lugar e eu quero que você esteja lá. Agora, imagina eu, 1,60 m de altura, chegar e olhar para aquela mulher de 1,80 m que estava na porta me esperando. E ali, então, eu desmontei. Eu dei um abraço e foram fotos. E hoje, eu digo, nós somos amigos. Nós passamos horas no telefone, conversamos. Toda vez que ela vem a São Paulo, eu vou ao Rio de Janeiro. Então, aquele sonho de menino, né? Foi um dos sonhos de menino que se tornou realidade. Então, a Adriana tem a chave dessa minha paixão pelos concursos de beleza, né? E uma das fotos desse nosso primeiro encontro, olha. Ah, que lindo. Eu já no aparelho ainda. Isso aqui, a gente se encontrou no Jassa. Ela ia ter uma entrevista com o Silvio Santos e falou, Alex, eu vou estar lá com o Silvio Santos, vamos lá. E aí, estávamos lá. Uma grande amiga, tornou-se uma grande amiga. Eu tive uma passagem com ela lá no Rio de Janeiro, acho que em 2015. Foi 2015, se eu não me engano. Eu fui no Carnaval do Rio e no sábado eu fiz um contato com ela. E aí eu estava muito próximo na residência dela lá na Rainha Elizabeth. E aí ela me chamou para ir lá no apartamento dela, fazer uma visita a ela. Ela é um amor. Quando foi na tarde, aí ela disse, fique no meu aguardo, que eu vou mandar chamar, vou avisar você quando eu estiver disponível aqui. Aí passou a segunda-feira, isso foi no sábado. Aí passou domingo, ela não avisou nada, na segunda-feira de manhã nada, segunda-feira de tarde quase nada. Aí Márcia Gabriele marcou comigo para a gente se encontrar na segunda-feira de tardinha, que ela ia a Copacabana. Aí, quando é 5 horas da tarde, 5h30, a Adriana manda mensagem. Pode vir, que eu vou estar aqui para lhe receber. Aí, Márcia já está no caminho também. Eu disse, Márcia, a Adriana está me chamando lá no apartamento dela. Aí, Márcia fez, então vamos, eu vou para lá também. Vamos, eu só sei que fiquei com as 2 Misses Brasil lá. Tiramos fantástico. Foto, foi sensacional. A Adriana é uma pessoa maravilhosa mesmo. Eu adoro ela também de paixão. Faço votos que um dia ela esteja aqui na série, porque ela tem muita coisa para contar para a gente do mundo Miss. E vai ser uma delícia, né? A gente se reverenciar a nossa rainha, assim, que ela é uma pessoa maravilhosa. Com certeza. E como eu falava, só para concluir, né? Então eu tenho assim, a primeira faixa Brasil, vi com Marta Jussara, a ignição se deu com a nossa Adriana. Depois, um outro grande momento de divisão dentro do concurso, para nós negros, para nós que sempre vivemos um pouco à margem de sociedade, temos então Deise Nunes, vencendo por todos nós, trazendo aí essa questão à tona, trazendo a notoriedade da beleza de uma raça que também faz parte da humanidade. Então, Deise acaba se tornando um ícone desse divisor de águas, né? E que, inclusive, diz respeito a mim também. E nessa minha atual fase, né, que é a fase onde eu me descobri, né, um mister, vamos dizer assim, eu tenho Flávia Cavalcante. Flavinha
ela abraçou a minha causa, ela falou, Alex, eu vou entrar contigo nessa, eu vou te ajudar. Ela dirigiu os meus ensaios. Flávia abraçou causa de roupa, de dica e de divulgação. Ela emprestou a imagem dela para mim e ele tornou-se, vamos dizer assim, a minha madrinha dentro desse universo meu, né? Então, a Flavinha até me ensinou a pentear a sobrancelha. Eu nunca tinha feito isso, gente. Ela, inclusive, me deu uma escovinha. Ela falou, toda vez que você for fazer uma foto, você faz assim, desse jeito, né? Então, uma grande amiga também, dentro dessa minha fase, que foi um divisor de águas pessoal, né? Então, eu enxergo. E em várias nuances, em vários encontros, essas misses fantásticas, né? Grupo das misses, das quais eu conheço algumas. Eu vou até mostrar aqui, ó. Eu tenho com carinho, né? Onde eu registro o encontro com cada uma dessas rainhas, né? Eu tenho aqui a querida Meirelles, eu tenho aqui Daisy Nunes, eu tenho aqui a nossa Patrícia Godoy, Leila Schuster. Ou seja, eu tenho com muito carinho, né? E o registro desses encontros. Porque para cada situação eu consegui encaixar uma delas. Maravilha. Ô Alex, você acha que o mundo Miss hoje está mais artificial e mecânico do que os concursos do passado? Eu diria que hoje os concursos estão mais comerciais, né? Ou seja, era aquilo que eu falava lá no início, né? As nossas missas antigamente emprestavam as suas imagens para causas mais sociais, né? Elas visitavam orfanatos, hospitais, elas divulgavam necessidades sociais de uma forma muito mais maciça. Hoje a Miss ela, querendo ou não, né, ela acaba sendo comercial, porque a empresa que administra o concurso cobra isso. A Miss tem que vender produtos, ela tem que vender a empresa. Então, acaba afastando um pouquinho daquele universo que nós, pelo menos as pessoas da minha época, tinha em mente. Aquela Miss, que é aquela rainha que vem ao encontro de seus súditos e toca você com aquela varinha e transforma a tua situação social, a tua situação emocional. Hoje, as nossas misses precisam trabalhar em prol da empresa que lhes deu o título, né? E isso envolve produtos, marketing, isso envolve uma projeção mais comercial da beleza. Sim, sim. E aí... Eu, particularmente, gostaria que nós buscássemos um pouquinho mais daquele glamour, daquela singeleza, daquela mulher que também adentra nas nossas vidas com um toque de mais maternal, eu diria, né? Não deixando a jovialidade e a rapidez das coisas que precisam acontecer com a mídia, com o comércio, com tudo, mas ainda com aquele toque de a Miss que vem confortar. Sabe aquela coisa de eu vou te emprestar o meu colo? Eu sempre imaginei assim. Eu vou deitar a cabeça no colo da Miss e tudo vai passar. Ô Alex, qual o maior absurdo que você já viu no mundo Miss? Olha, eu já vi alguns, né? Por exemplo, começando por 54, né? Logicamente, eu não assisti ao vivo aquele concurso, mas de tanto ouvir falar Marta, foi roubada. Eu fui lá olhar e falei, nossa, eu não acredito que realmente aquilo tenha acontecido, né? Eu sempre acho que as nossas misses são roubadas. Por exemplo, 81 mesmo, eu achei que deveríamos ter vencido. Por exemplo, em 82, né, eu não tenho preconceito de absolutamente nada, mas eu acho que aquele top 2 ali tinha que ter Celice, um exemplo, né? Então a gente vê que os padrões de beleza para aquela época, vimos que, por exemplo, a Miss Guam não estava tão inserida. Porque hoje a Miss, ela não necessariamente é um conjunto de medidas. Ela é eloquência, ela é capacidade de se comunicar, né? Mas algum tempo atrás a gente via que a Miss era aquilo que víamos. Então eu sempre encontrei alguns pontos que eu falo, não, isso não deveria ter acontecido, né? Talvez não deveria ter ido tão longe, ou então ela foi longe demais, aquilo não poderia ter acontecido. E assim vai, né? Então esses dois são os que eu mais cito, né? Que são aqueles que mexeram muito comigo. Eu falei, nossa, não poderiam ter feito isso com as nossas representantes. Olha, o João
Está mandando uma pergunta aqui para você, né? Ele diz, Alex, qual a melhor e a pior parte de ter sido Mister Sem Censura 2020? O João Dimas. Olha, como eu falei, a melhor parte foi justamente isso. Ter sido colocado como embaixador do maior grupo de mixologia do Brasil, que isso para mim é honra. De verdade, sem qualquer demagogia. Isso é honra. Porque são 6 mil. Gente, esse grupo, para quem não conhece ainda o grupo Miss Sem Censura, assim, os componentes respiram. Eles respiram a mixologia. Tem coisa que às vezes eu olho assim e falo, não é possível que eles já tenham acesso a essa informação. Porque a coisa é quase real time. Aconteceu lá, clicou aqui. São todos apaixonados por esse mundo. E de repente você é colocado para ser o representante deles. Isso foi uma honra, foi responsabilidade. E eu falei, eu não posso decepcionar esse povo, né? Assim, quem votou, quem ficou contente, quem acreditou. Então, para mim, assim, a melhor parte foi a confiança que eu recebi. Gente, eu tive total liberdade para trabalhar. Assim que eu fui eleito, eu conversei com os coordenadores, apresentei um projeto de reinado, eles me deram total liberdade, aprovaram. Eu tentei mostrar o lado do Mister, mais humano que ele fazia, na verdade respondendo, né, de uma forma mais geral, aquilo que no inbox eu recebia. E eles me deram total liberdade, apoio, e eu ouvi, você tem nossa confiança. O lado ruim, eu não saberia dizer, porque realmente não tem lado ruim, né? Eu não posso dizer que eu fiquei uma pessoa pública mais exposta, mas é como eu te falei, essa responsabilidade também te leva a poder interagir com outras pessoas, né? Não só para você abençoar a vida dessa pessoa com um oi, com um abraço, com uma foto autografada, mas principalmente receber o que ela está pronta para te dar, que é carinho, que é admiração. Então, o lado ruim, né? Talvez ali uma ou outra colocação de pessoas que ainda não sabem se pronunciar contra, às vezes aquilo toca, incomoda um pouquinho, né? Mas aí depois você se lembra que é 1 em 6 mil. E aí você volta a ficar feliz e você volta a falar, valeu a pena assim mesmo. Certo. E qual foi, Alex, a maior alegria que o Mundo Miss lhe proporcionou? Olha, a maior alegria que eu tive até eu ser eleito Mister Sem Censura, a minha maior alegria foi eu ter entrado na vida de muitas misses, mas de uma forma, não apenas como um fã. De muitas eu pude me tornar amigo. Eu pude adentrar no universo da Miss Mulher, mãe, pessoa, ser humano dentro da sociedade. Então, eu pude entender que, embora todo aquele glamour, toda aquela situação de glória que as reveste, ali dentro tem um ser humano. E que, às vezes, o meu simples abraço tocava a vida delas. Então, essa alegria de saber que eu podia impactar a vida dessas pessoas, né? E depois que eu me tornei Mister Sem Censura, isso passou a acontecer comigo. Então, a minha maior alegria é ser tocado de uma forma tão gentil, como eu te falei, por pessoas que eu jamais poderia imaginar que existem. Gente, é muita gente no mundo. É muita gente no mundo. E, de repente, uma de cada nação vem e te toca com carinho. Tem uma pessoa de Laos que me segue. E eu estou até aprendendo algumas coisas em laonês, né? Porque, assim, a pessoa manda muita mensagem. Mianmar, Índia. E aí você vê o quantas pessoas, né, são carentes de ter alguém para gostar, para admirar, né? E quando você devolve isso com um bom dia, com um carinho, você muda a história de alguém. Muitas pessoas vieram me falar coisas incríveis, né? Eu vou relatar rapidinho uma das grandes experiências que eu vivi como Mister Sem Censura. Eu sempre recebia clipe de voz de uma pessoa, né? Aí eu falei assim, gente, eu não posso ficar. Às vezes você tá lá no trabalho, não dá pra você responder por voz. Eu ia lá e digitava, bom dia. Ou então eu falava assim, muito obrigado. E a pessoa mandando um clipe de voz e etc e tal. E eu falei, gente, esse moço, ele insiste, né? Eu não posso ficar mandando clipe de voz, não dá. Aí depois ele chegou pra mim e falou assim, Alex, eu vou te pedir que responda por clipe de voz
eu tô falando isso com muito respeito, com muito amor, nem vou citar nomes. Ele falou assim, porque eu não sei ler, eu só ouço. Eu não sei ler. Gente, aquilo foi um derramar de paixão dentro de mim, que eu liguei e falei, perdoa-me, né? E agora a gente vai, até hoje a gente se fala, né? Eu vou te mandar sempre clipes de voz. Ou seja, uma pessoa que talvez não tenha entendido qualquer coisa que eu tenha escrito nas minhas publicações, mas ele gostava da imagem que ele via. Então isso me tocou fundo demais. Eu não sei ler, né? Então eu fui tocado. E a segunda grande experiência que eu vivi foi num dia que eu fiz uma... Eu estava falando um tutorial sobre usar máscaras, né? E aí, então, eu coloquei a máscara, falei um pouquinho com ela depois, né? E aí a pessoa mandou uma mensagem para mim e ele falou assim, Alex, eu gostaria que você também, daqui para frente, quando você fizesse um vídeo, você, por favor, falasse de frente e você também falasse mais devagar, porque eu só consigo entender lendo os teus lábios. Aí eu falei, meu Deus, olha o alcance desse título, olha o alcance desse grupo, olha o alcance que a minha imagem pode ter. A pessoa lia os meus lábios, né? Então eu passei, pode ver que depois disso eu passei a fazer os meus vídeos mais devagarzinho. Ou seja, tudo isso que eu conquistei com essa faixa, né, não tem preço. E até hoje eu mantenho contato e quero manter contato, porque foi uma bênção na minha vida. Eu sou o grande abençoado disso tudo. O João Dimas está dizendo aqui que ele agradece, né, você, que foi um reinado impecável, que nós realmente fizemos uma escola, né, naquele ano. Ele está falando aqui. Tá? João, te amo. Você sabe disso, né? Para sempre, eu já te falei isso. Para sempre a minha gratidão por ter acreditado, por ter confiado. Tudo isso que você construiu isso há 10 anos e você confiou a mim. Você colocou nas minhas mãos a responsabilidade de divulgar esse trabalho belíssimo que você faz há 10 anos. Você, o Luiz, o Ruander, o Iven, o Lelo. Então, sou eternamente grato. Eu fui o grande abençoado. Alex, você acha que o preconceito é maior no mundo Mister ou no mundo Miss? E você sofreu algum tipo de preconceito por ser eleito Mister Sem Censura 2020? Olha, gente, você tocou num ponto muito delicado, né? Eu vou ser bem honesto. É claro que nós sabemos que existe preconceito em todas as áreas, em qualquer lugar, né? O preconceito ele começa como social, daqui a pouco ele passa pelo racial, ele passa pelo étnico. Ou seja, isso vai ter sempre, né? E eu não vou. Enquanto eu era um candidato, né? E assim, tudo estava transcorrendo muito bem, né? Tá? Depois que eu fui eleito, eu não vou dizer que eu não li ali, né? Em algumas postagens minhas, eu contei aí uma meia dúzia de pessoas, né? Que de alguma forma não estavam sabendo colocar, né, aquilo que pensavam. Porque você não é unanimidade. Assim que eu fui eleito, a Deise Nunes falou para mim assim, Alex, prepare o teu emocional, pé firme, porque você não é e não será uma unanimidade. Então, você não gostou da eleição de alguém, você tem que realmente externar isso. Mas de que forma? Coloque-se no lugar de quem venceu. Olha, se eu que venci, se eu ouvisse isso, eu iria me sentir como, né? Então, aí eu ouvia algumas coisas que tinha ali uma forma delicada de esconder aquilo que eu chamaria de preconceito. Eu ouvi, por exemplo, uma pessoa que escreveu assim, ele é lindo, mas já tá velho demais para ser visto. Aí eu peguei e falei assim, exatamente, eu falei assim, bem, a minha alegria foi que eu não burlei uma regra. O João Dimas falou logo de cara, Alex, só tem que ter acima de 18 anos. Então eu falei, bem, se eu pude concorrer, foi porque existia a possibilidade de um homem de 53 anos ser eleito ministro sem censura. Então eu ouvi isso. Aí depois você ouve alguns comentários e tá, mas ele, sabe, não tem altura, aquilo outro. Enfim, como é que eu trabalhei isso? Eu trabalhei isso entendendo que eu tinha 6.000 pessoas que estavam ali dentro desse grupo esperando uma postura minha.
E eu quis mostrar justamente, eu não vou agir como. Então, se eu antes era muito cuidadoso nos meus comentários, porque eu não vou dizer, às vezes você fala, não, não era a Mister que eu queria que vencesse. Não é o Mister pelo qual eu estava torcendo, mas ele venceu. Então, é o sonho dele, ou talvez aquele momento em que ele alcançou os objetivos dos jurados, que os jurados buscavam. Porque, assim, os jurados, eles têm ali uma ideia do que eles querem para a representação. Então, se aquela pessoa venceu, sabe, se ele é negro, se ele é pobre ou se ele é rico, se ele tem nível superior, aí uma pessoa fala assim, mas ele fica falando um português muito difícil, etc. e tal. Até isso eu ouvi. E eu falava, eu não vou deixar isso atingir a confiança que eu recebi. Preconceito existe ainda, infelizmente existe. É claro que hoje as pessoas estão mais cuidadosas, José Nilton, porque elas sabem que existe uma possibilidade de você cobrar isso. Na minha época, algum tempo atrás, eu vivia preconceito. O que eu podia fazer? Ir para casa chorar. Eu não tinha a quem recorrer. Eu não tinha leis que me protegiam. Quando eu comecei a estudar piano, eu cheguei lá no conservatório e tudo mais lá, e eu ouvi o seguinte: o que você está fazendo aqui? Vai estudar instrumento de preto. Aí eu cheguei em casa e falei, tá, qual é o instrumento de preto? O que eu vou tocar? O que eu vou... Ou seja, eu estudei... Verdade. Aí eu abandonei, não quero mais estar piano, porque isso não é para mim, etc e tal. Aí teve uma pessoa que mostrou a foto de um grande compositor e falou assim, esse cara aqui pode tocar piano. Era Mozart, branco, né? E etc e tal. E aí eu fui para casa com aquilo, né, dentro de mim, abandonei. Aí depois voltei com força total. Falei, eu vou aprender piano, porque eu gosto. Né? E foi assim, né? Eu estudei também em uma escola americana, né? Que só não foi tão mais difícil o convívio, porque eu não podia pagar a escola, é claro, né? Mas eu tinha bolsa, eu fazia um módulo em inglês, eu não fazia a aula, todas as matérias. Mas lá tinha filhos de embaixadores da África, ou seja, tinha negros, tinha pessoas de várias etnias. Mas, no fundo, você percebia, porque como eu só fazia o módulo em inglês, né, porque eu não podia pagar o restante, você via que eu entrava na aula de inglês, mas quando acabava a aula eu tinha que sair. Então você percebia, naquela época, você não tinha defesa. Hoje as pessoas são um pouco mais cuidadosas, porque sabem que você pode se defender. Pelo menos isso ajuda a trabalhar no coração das pessoas aquilo que eu falei desde o começo. Vamos enxergar o próximo como você, tão normal quanto. Olha o que a pandemia nos trouxe aí, né? Essa igualdade. O vírus chegou e falou assim, eu vou atingir branco, preto, asiático, rico, pobre, famoso, anônimo. E aí, mais uma vez, temos que passar por uma situação delicada como essa para entendermos que somos literalmente iguais. Então não cabe mais preconceito, gente, por favor, né? Não cabe mais preconceito, em qualquer área, seja ela qual for. Né? Você não é melhor que ninguém. Sim, sim. Alex, como foi o seu reinado como Mister Sem Censura durante a pandemia? Então, gente, eu tinha tido, como eu falei, eu conversei com os coordenadores do grupo, né? Eu criei assim algumas estratégias de como criar um reinado. Eu não sabia, né, o que fazer, porque eu falei, gente, eu fui eleito, mas fui eleito para quê, né? Eu já divulgava o grupo, né, através de postagens que eu fazia nas minhas redes sociais, também em outros. Mas eu falei assim, o que eu posso fazer? Então eu falei, eu sou biólogo e todo o meu trabalho em área social sempre envolveu isso, a área da saúde, e trabalho com pessoas mais necessitadas, vamos dizer assim. Então, as pessoas direto no meu inbox perguntavam o que eu comia, como é que eu mantinha o meu corpo, se eu tinha algum segredo lá de beleza, como é que era a minha alimentação, os meus hábitos diários. Aí eu falei, eu vou começar a fazer alguns tutoriais onde eu mostro o que o Mister Sem Censura, não o Alex, eu queria divulgar o personagem, né? Falei, o que o Mister Sem Censura faz para se manter. E dessa forma eu vou responder de forma geral a todos. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre preguei, até fui batizado de Mister Água por uma pessoa, né?
Porque assim, eu falei, gente, o segredo, nós somos 70% água. Então, o segredo de você ter saúde de dentro para fora é uma hidratação bem feita. Então, eu estou aqui mesmo, inclusive, eu tenho sempre aqui. Então, gente, eu chamei a Flávia Cavalcante, a gente começou a fazer um trabalho, vamos beber água. Eu fiz um vídeo divulgando exercícios físicos. Eu tinha vários outros gravados com vários outros assuntos, né? Porque eu queria fazer um reinado que me aproximasse do grupo, né? Não como uma pessoa que, como os demais, já fazia a divulgação das missas. Eu queria divulgar o trabalho do Missa Sem Censura. E eu recebi liberdade para isso, eu fazia postagens, né? Até eu acho que talvez tenha até exagerado, né? Na dose, mas é porque eu queria responder rapidamente a todos aquilo que eu tinha em mente, né? Inclusive eu tenho alguns vídeos gravados, convites com pessoas ilustres que eu vou conseguir colocar lá na comunidade que o Jander Drummond criou para o Missa Sem Censura, e ali a gente vai poder acabar de responder a todas as perguntas, né? Então, meu reinado foi assim. É até uma pessoa que me comoveu demais, que escreveu assim, uma das coisas mais fantásticas que foi feita no grupo foi um mista que se aproximasse de seu público. Então, eu agradeço ao grupo por ter me dado também essa liberdade. Foi um reinado em que eu pude me aproximar e divulgar a imagem do grupo, através, inclusive, das minhas redes sociais. Tá certo. Alex, você faz parte de algum projeto social? Sim. Eu sempre fiz. A nossa igreja, eu sou membro lá de uma igreja batista, e eu sempre tive esse trabalho social, né? Principalmente em comunidade. Aqui em São Paulo, eu já trabalhei sempre com a comunidade de Paraisópolis, inclusive que fez o vestido da nossa Júlia Gama. Comunidades no Jardim do Colégio, Jaqueline. De que forma? Eu trabalhava como intérprete para missionários americanos, porque vinham médicos, enfermeiros, então eu os acompanhava dentro dessas comunidades, e também, na minha parte pessoal, eu fazia tutoriais de saúde, falando sobre a necessidade de se escovar dente, tomar banho, ter unhas cortadas. Dependendo do público que eu iria alcançar, a linguagem mudava, se era adolescente, jovem, adulto. E também, usando os meus conhecimentos de música, eu ajudava a formar conjuntos de jovens e adolescentes, né? Então, eu dava aula de música e formava conjuntos, onde eles cantavam, se apresentavam. Com a pandemia, né, demos uma parada, e eu foquei no meu trabalho social através da nossa junta de missões nacionais e internacionais batistas. Inclusive, eu apoio, né, com contribuições, o Sorriso Amazônia. Sorriso Amazônia. Depois vocês cliquem lá no YouTube, em qualquer Google, Sorriso Amazônia. É um trabalho de cristãos evangélicos que são dentistas, onde eles não só levam o conhecimento lá do estudo bíblico, mas eles, através do nosso sustento, eles trabalham com a parte de tratamento dentário para jovens e adolescentes. Então, quem puder, inclusive, contribuir, faça isso, né? E também 3 missionários na África que trabalham com crianças e drogados. Então, nessa fase em que estávamos impedidos de ter esse embate mais pessoal, o jeito era contribuir. E eu ainda tenho conseguido fazer isso, graças a Deus. Tá certo. Essa live está perfeita. Não parece que é a sua primeira live. Você está muito descontraído. Tá dando Obrigado. show aqui, viu? Tá dando show. Obrigado. A gente está quase terminando aqui nas últimas perguntas da live, mas parabenizo você desde já, que está sendo uma live incrível. Obrigado, gente. Alex, o que você faz atualmente? Olha só, gente, eu sou professor de biologia, né? Agora eu tenho preparado pessoas para o pré-vestibular. Esse ano as aulas voltaram aqui em São Paulo, mas eu optei por não voltar à rede pública nem à particular. Eu optei por continuar trabalhando também como consultor e gestor financeiro em uma empresa. Já estou lá há 4 anos. Durante 20 anos, eu fui gerente de um banco. Então, essa área financeira, para mim, também ela me é muito especial. E nessa empresa, que praticamente agora é quase que integral, eu exerço um trabalho lá, cuidando de toda a parte financeira dessa empresa, administrando, e agora me preparando, ajudando alunos com relação à questão pré-vestibular. É bem provável que ano que vem também eu consiga inserir algumas aulas na rede pública, como biólogo, como professor de biologia. Maravilha.
E, Alex, quais são os seus planos agora que você passou a faixa para o Mister Sem Censura 2021? Então, eu sempre ouvia aquela frase lá, né? Uma vez Miss para sempre, uma vez Mister para sempre. Sabia que ainda as pessoas, até lá no trabalho eles brincam, chegou o Mister, bom dia, Mister. Então é uma coisa que eu sei que vai me acompanhar, né? Principalmente por causa das pessoas que ainda seguem, acompanham e vão ver o Alex como o Mister Sem Censura 2020. Então, passei a representatividade maior para o nosso novo mister, o Luciano, mas ainda continuo, né, ligado ao grupo e sempre que possível falando, gente, façam parte dessa família. Porque, assim, o Mister, ele vai para sempre ter uma imagem cobrada. E eu tenho sentido isso, né? Agora, até o jeito de falar, o jeito de me vestir, eu olho, eu procuro saber se está condizente com aquilo que o Mister faria. Então, eu passei a responsabilidade da representatividade do grupo, mas a responsabilidade como pessoa e com a imagem do Mister Sem Censura, acho que vai ser para sempre. E eu zelo dela com muito carinho mesmo. Tá certo. E a nossa última pergunta, antes da gente encerrar com o bate-bola aqui a nossa live, que dicas você daria para os rapazes que desejam se tornar futuro Mister? Primeira coisa, gente, preparem-se, né? Porque, assim, antes de tudo, você precisa ter algo a apresentar. De imediato, querendo ou não, é a tua imagem, porque o Mister, ele impacta pela imagem, ele não prime pela tua imagem, né? A aparência, de preferência tratando da tua saúde. Você tem que estar saudável, porque você pode ter a responsabilidade de sair, de se expor, de ter que trabalhar em prol. Então, primeiro de tudo, prepare-se de dentro para fora. Tenha saúde, busque saúde, cuide da tua aparência, mas principalmente é importante que você esteja antenado com o que acontece no mundo, né? É importante que você ouça um telejornal, é importante que você leia, é importante que você queira saber sobre a política do teu país, principalmente, que você queira conhecer os prós e contras, inclusive, deste universo. Porque nem tudo é simplesmente, eu tenho um rosto bonito que vai impactar. Porque você vai enfrentar o outro lado também. A tua beleza, a tua aparência, a tua essência pode não ser tão impactante para uma outra pessoa. Então, primeira coisa, prepare-se como pessoa. Esteja bem com você mesmo, né? De dentro para fora. E depois, é importante estudar sim, é importante ler, é importante dominar o teu idioma antes de pensar em falar outras línguas. E é principal, você conhecer a política e a história do teu país, porque ele vai ser o teu a tua grande bandeira de representatividade. E é claro, você não vai se tornar super alguma coisa, você não será melhor que ninguém. Você vai apenas ter uma visibilidade maior. Aproveite-a para disseminar os princípios divinos de Deus, né? Principalmente no que diz respeito ao amor e respeito ao teu próximo. Sim, sim. E qual a sua opinião que você acha com relação ao Henrique Fontes, né, que está conduzindo muito bem o Mister Brasil CNB, né, que está revelando muitos misters, assim. Qual que você acha da avaliação do trabalho do nosso querido Henrique Fontes? Olha, eu tô achando muito importante, porque é o seguinte, eu venho de uma época onde a beleza do homem não era tão assim trabalhada, né? Era até meio esquisito, eu sou mister, né? Eu não tive referência alguma nisso, né? Então, até então, eram só misses. Então a gente viu um moço já de sunga e mister, o que é isso? Então, essa divulgação de que um homem também pode ser exemplo para outros através da condição beleza, mas antes de tudo, né, representatividade. Por que não? Né? Ele tem que representar o homem, porque o homem também precisa de cuidados. Então, hoje, ele pode usar a imagem dele para falar sobre câncer de próstata, que por mais que uma Miss queira divulgar isso, né, não faz parte do universo dela. Né? Então, ele vai falar sobre câncer de próstata, sobre como fazer uma barba melhor, entendeu? Qual o tipo de roupa que cai melhor para tal tipo. Ou seja, esse trabalho do Henrique é primordial, porque ele vai trabalhar os nossos jovens
e também até mesmo chamar os mais antigos a um carinho pela autoestima, né? Como um mister de 53 anos, eu digo, pode ser que você seja eleito, mas você pode pegar a vivência daquele que foi eleito e fazer da tua vida um pouco melhor. Então, parabéns aí, porque você está fazendo aí que os nossos homens se voltem para esse universo com uma visão diferenciada, sem preconceito, de que homem não pode cuidar da sua beleza, de que homem não pode querer gostar do que está vendo frente ao espelho, e principalmente que o homem não pode representar uma nação, né? Eu creio muito nisso. Parabéns a todos os nossos misters aí. Tá certo. Alex, vamos encerrar a nossa live agora com um pequeno bate-bola. E aí eu vou perguntar para você, um livro. Olha, eu sou fascinado por contos policiais, né? Então eu leio todos os livros que falam desse universo. Eu já li todos da Agatha Christie. Ultimamente, eu estou lendo assim, A Verdade Real sobre o caso Cabot Harry, que fala sobre um assassinato, e aí tem um monte de pistas, você tem que chegar até o criminoso, e ele não é baseado em fatos reais, mas ele traz muita realidade. Então, contos policiais, a verdade sobre o caso Harriet Cabot. Mas o que mais me impactou durante a minha infância e a adolescência foi o livro E o Vento Levou. Sem falar que o meu livro de conduta e regra é a Bíblia. Uma praia. Olha, eu tive a oportunidade de conhecer muitas praias aqui no Brasil, também algumas fora, mas eu sou apaixonado por Canoa Quebrada, né? Eu tenho boas lembranças dali. Um sonho. Eu tive, assim, vários sonhos que eu pude realizar, gente. Eu sempre falo que o meu sonho é o meu projeto atual, né? Alguns anos atrás, eu fiz uma viagem fazendo a América do Sul, Lagos Andinos, né? E estávamos eu, minha mãe e minha irmã. Foi uma viagem assim de uns 10 dias. Foi uma coisa fascinante. E então, nós falamos, olha, algum dia a gente vai voltar. Então, algo engraçado que um mês antes da minha irmã falecer, ela falou assim, nossa, quando a gente vai voltar a Bariloche, a Santiago do Chile, aquelas cidades ali que a gente fez com neve. Eu falei, vamos em breve. Infelizmente, ela partiu, né, está com o Senhor, e eu não pude, né, voltar com ela lá. E esses dias eu estava falando com a minha mãe, eu tenho esse sonho de fazer aquele mesmo trajeto dessa viagem do circuito andino, dessa vez com você, mãe. E lá nós vamos lembrar demais da nossa Denise, filha. Então, meu sonho atual é esse. Poder, assim que possível, fazer essa viagem novamente com a minha mãe. E ali trazer as recordações da minha irmã. Tá certo. Vida. Olha, a vida é literalmente quando você consegue entrar de forma positiva na vida dos outros. Porque foi isso que Deus fez lá com a gente, né? Ele trouxe vida, ele entrou na nossa vida através de Jesus, né? Então eu creio que quando você consegue entrar na vida de alguém e fazer assim a diferença em qualquer item da vida dessa pessoa, isso é vida, isso é você estar vivo, né? Carreira. Eu sou grato a Deus. Eu realizei o sonho de ser biólogo. Eu tive uma carreira de muito sucesso na minha ascensão dentro do banco. Hoje, toda essa experiência que eu tenho, eu venho dessa carreira que me foi confiada, né? Foi um passo a passo, desde quando eu entrei lá como escriturário até gerente. Então, eu sou grato a Deus. A minha carreira eu consegui chegar aonde eu tinha estipulado. Um lazer. Olha, gente, o meu lazer maior é estar em uma piscina. Eu amo nadar e sempre que eu tenho final de semana, dia de semana não dá para eu ir, salvo quando tem feriado, né? Dia de semana eu estou lá na academia, mas finais de semana, quando tem um solzinho e dá para ir, eu corro e vou nadar. Amo nadar. Além de outras coisas, que, por exemplo, também a música, né? Quando tem que ficar em casa, eu sento no piano e vou estudar. Ah, maravilha. Sua comida preferida? Olha, eu sou assim, eu não gosto de frutos do mar, gente.
sabia? Eu não como peixe, não gosto de camarão, Eu não gosto gosto, eu dessas gosto. coisas todas. Eu já passei algumas situações complicadas por causa disso, né? Mas, assim, a minha infância foi numa cidade portuária, né? Então, a minha infância inteira eu comia peixe, peixe, peixe. Hoje eu literalmente abortei. Então, eu gosto muito de carne, frango, né? Então, o prato que eu mais gosto de comer assim, é frango à espanhola, que eu mesmo faço. Eu cozinho, então eu pego a receita e faço, e assim ele vai temperos espanhóis como azeite, vai muito azeitona e frango. E como frango de qualquer jeito, né? Assim, não curto muito cozido, mas na chapa, grelhado, ou então até mesmo esse mais assim, feito no forno, é comigo mesmo. Então, frango, para mim, nunca vai ser um problema. Uma cidade. Olha, eu amo São Paulo. Eu amo São Paulo. É a cidade que me acolheu. Nela eu me formei, nela eu criei a minha estrutura de homem, a minha estrutura profissional. Então, é a cidade do meu coração, né? Amo Rio de Janeiro, lá eu nasci, mas a minha fase mais crucial eu passei aqui. Então, São Paulo. Um time. Olha, dois. Aqui em São Paulo, sou palmeirense, né? Tem tudo verde aqui em casa, né? Sou palmeirense no Rio, sou fluminense. Tudo verde, tá? Só muda o time, mas tá tudo no Samba do campo time. verde. E para encerrar aqui o bate-bola, família. Família é tudo. Eu cresci com esse tudo, né? Venho de uma família muito humilde, né? E assim, eu sempre tive por referência. Eu nunca vi meu pai gritar com a minha mãe. Eu nunca vi a minha mãe olhar torto para o meu pai. E assim, os ensinamentos básicos. Meu pai sempre passou para mim valores muito importantes. Não mexa no que é dos outros e não faça a tua companheira, namorada ou quem quer que seja sofrer. Vocês não veem isso de mim para com a tua mãe. Então, assim, a minha mãe também, ela me levou para assim. Eu quero que você conheça os ensinamentos de Deus. Quando falhar o meu, o de Deus não vai dar errado. Então, eu aprendi a amar a Bíblia, aprendi a amar ali as virtudes que vêm através dela. Por quê? Porque eu tive uma família que me trouxe isso. Então, família é base, gente. Não tem como você querer que o professor na escola eduque o teu filho. Né? Não tem como você querer que que a irmã mais nova assuma o papel que o pai e a mãe, fechando o bloco família, tem que fazer. Então, família é base. Trabalhando isso, a sociedade vai melhorar. Tá certo. Alex Oliveira, eu só quero lhe agradecer sua participação aqui nessa entrevista com você, né, como Mister Sem Censura 2020, uma vez Mister, sempre Mister, né? Tá aí Uma honra. a prova cabal está aí. E, assim, foi uma live muito boa, muito esclarecedora. Obrigado. Você é uma pessoa muito comunicativa. E a gente, assim, quem não viu a live ao vivo, com certeza vai ver aqui. Daqui a pouco ela vai estar aqui no Instagram, salva. Depois eu vou colocar no YouTube. E aí você também vai poder Obrigado. compartilhar o link com outras pessoas que não têm o Instagram. E eu, desde já, quero agradecer os seguidores que estiveram aqui. Quero que você deixe uma mensagem final aí para os nossos seguidores. Gente, antes de tudo, muito obrigado pelo carinho, né? Eu sei que vocês assim acompanham o Josenildo, que faz um trabalho fantástico, né? Lutando para que esse universo continue brilhando, né? Continue acessível mais ainda, né? Então, obrigado antes de tudo. E a mensagem que eu tenho é o seguinte: esse é o momento de nós voltarmos a ser uns seres humanos, né? Onde a gente olha para o próximo e enxergamos a nós mesmos, né? Então, a gente está, graças a Deus, aí se recuperando de uma situação delicadíssima que ceifou assim, tantas vidas, né? E nós vimos que as vidas ceifadas eram de todos os grupos, mas do grupo maior, ser humano. Então, esse é o momento de nós mudarmos as nossas posturas, nossas convicções, vamos amar mais, vamos deixar preconceito de lado e vamos deixar principalmente aquela coisa de pré-julgamento, né? Ame, 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 libera perdão, né? E literalmente, pare para pensar na tua vida eterna com Deus. Ela existe.
Ah, tá certo, com certeza. Então, eu quero agradecer a sua participação, a participação de todos os seguidores, e convido todos para sábado que vem, dia 27, às 16 horas, sábado, nós estaremos com a série Miss Brasil Forever, direto com a Adriana Loma, direto da Itália, vindo numa live aqui no final de semana para contar a história dela para a gente, tá certo? Então, eu espero todos vocês, peço a todos vocês seguidores que sigam aqui o Instagram, Miss Beleza Regional, e se inscrevam no canal Miss Brasil Forever no YouTube. Lá tem todas as lives, tudo que a gente faz está lá no canal do YouTube. Vocês se inscrevendo lá, vocês vão me dar essa força e eu agradeço. Verdade. Alex, boa noite a todos e fica com Deus. Muito obrigado, sou Amém. muito grato de coração pela sua live aqui, foi sensacional, viu? Uma live para ficar mesmo para a posteridade. Obrigado a você por esse espaço. Uma honra para mim. Obrigado a todos vocês, principalmente ao meu grupo Miss Sem Censura, aos seguidores. Muito obrigado. Tenha uma noite de paz. Que Deus os abençoe. Amém. Obrigado. Boa noite a todos vocês. Um abraço. Boa noite.